E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o juiz auxiliar da vice-presidência do TST, Rogério Neiva. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde aos telespectadores. O que representa para o país, para as pessoas como um todo, essa semana de conciliação trabalhista? Bem, Érica, em primeiro lugar é preciso chamar atenção para o fato de que a Semana da Conciliação tem dois objetivos principais. Um envolve a ideia de mobilizar a sociedade, sensibilizar a sociedade para a noção de que é possível, viável e eficiente resolver um processo judicial, principalmente na Justiça do Trabalho, por meio de uma solução autocompositiva, ou seja, por meio do acordo. Esse é um dos primeiros objetivos centrais da Semana da Conciliação. O outro, naturalmente, consiste num esforço concentrado do Poder Judiciário, envolvendo a atuação de juízes e servidores da Justiça do Trabalho, de modo a buscar o maior número, sem prejuízo da qualidade da prestação da atividade jurisdicional, mas buscar um maior número de solução de processos por meio da conciliação. Como que é feita, qual a mobilização que está tendo para a realização dessa semana? Bem, nós fizemos, primeiro é importante chamar a atenção do telespectador que a Semana da Conciliação envolve um aumento de pautas de audiência, ou seja, tudo isso ocorre sem prejuízo da regular ocorrência, da regular realização das pautas de audiência que ocorrem todas as semanas. E para ocupar essas pautas, que são abertas de maneira adicional, esse movimento foi feito no Tribunal Superior do Trabalho e nos vários tribunais regionais do trabalho, por meio da atuação dos coordenadores dos núcleos de conciliação, nós fizemos uma mobilização daqueles grandes litigantes, numa frente de trabalho, de modo a sensibilizá-los para a possibilidade de se comprometerem com a apresentação de propostas de acordo e, a partir daí, isso gerou listas de processos que foram apresentados por esses grandes litigantes, quanto aos quais se comprometeriam a comparecer às audiências e apresentar propostas de acordo, e a partir daí esses processos foram pautados, incluídos em pauta. Também sem prejuízo, a partir da sensibilização e do trabalho de divulgação realizado pelas comunicações sociais do Tribunal Superior do Trabalho e de todos os tribunais regionais do trabalho, nós procuramos também atingir os pequenos litigantes para que, a partir daí, entrassem em contato com os núcleos de conciliação e indicassem processos a serem pautados. E a gente fez agora há pouco, a gente vai ver aí na tela, uma imagem da página do Conselho, onde tem o conciliômetro. Se a gente vê ali no cantinho da tela, tem um número muito rápido rodando, Essa tela foi capturada foi capturada aí há pouco antes do jornal. Claro que esse número já é maior, que a gente está vendo agora. Se a pessoa quiser entrar lá e vai ver que esse número é muito rápido. A gente vê um número gigantesco de conciliações acontecendo aí, Se algum trabalhador que estiver assistindo essa entrevista conosco quiser participar, ainda dá tempo? Como é que ele faz ou como que ele fez antes para participar da conciliação? Olha, o telespectador que estiver nos acompanhando nesse momento e tenha um processo, seja como reclamante, seja como reclamado, seja o trabalhador ou a empresa, tramitando na Justiça do Trabalho, pode aproveitar a Semana da Conciliação como uma oportunidade de resolver o seu processo. Para isto, basta que ele procure o centro de conciliação existente na sua cidade, caso tenha centro de conciliação, e se não houver centro de conciliação, basta entrar em contato com o núcleo de conciliação ou mesmo com a vara do trabalho na qual tramita o seu processo e informar que pretende tentar um acordo ainda na Semana da Conciliação, que as providências serão tomadas para isso. Essa é uma oportunidade para o cidadão que nos acompanha nesse momento e tem um processo tramitando, inclusive acaba por haver uma sinergia em função de toda essa mobilização e seguramente é uma oportunidade para ter resolvido mais um processo judicial. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a conversar com o juiz auxiliar da vice-presidência do TST, Rogério Neiva, que está hoje conosco aqui, está falando sobre a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que começou ontem, vai até a sexta-feira. Quais os resultados obtidos nessa mesma semana que foi realizada no ano passado, já que essa é a terceira? Bem, Érica, um primeiro aspecto interessante é que a semana do ano passado e da mesma forma dessa semana foi uma semana e está sendo uma semana organizada fundamentalmente por aqueles que atuam na ponta nos tribunais regionais do trabalho como gestores de políticas de conciliação, ou seja, os coordenadores dos NUPEMECs, sob a coordenação, naturalmente, do ministro vice-presidente do TST, o ministro Emanuel Pereira, que é o coordenador nacional. No ano passado, nós obtemos 26 mil acordos na Semana da Conciliação, o correspondente a 627
milhões em volume financeiro, ou seja, foi transferido, podemos dizer assim, para o bolso dos trabalhadores, em função da Semana da Conciliação no ano passado, mais de R$500 bilhão. Um aspecto importante, apenas para que o ouvinte tenha uma ideia do que esse número representa, ao longo do ano, a cada semana, são feitos em média 20 mil acordos. Então nós fizemos 30% a mais daquilo que se produz em cada semana ao longo do ano. Naturalmente que a nossa expectativa é atingir um resultado maior do que este essa semana, sem prejuízo da satisfação do jurisdicionado. O que é decidido numa reunião dessa, numa audiência dessa de conciliação? É uma decisão soberana, é cumprida imediatamente ou cabe algum tipo de recurso? Olha, inclusive esse é um dos motes do lema da Semana da Conciliação. A ideia de que a conciliação é o meio mais rápido para se resolver um processo. Conciliado um processo, não cabe mais recurso nenhum, de modo que a decisão teria que ser imediatamente cumprida, naturalmente a depender do que foi ajustado em termos de prazo para cumprimento. Teoricamente, a única forma de se atacar um acordo firmado seria por meio de uma ação rescisória, que é um mecanismo processual bastante atípico e complexo. Então, podemos afirmar com tranquilidade que, feito um acordo, o processo efetivamente se resolve. Doutor, o que significa a criação desses centros de conciliação na Justiça do Trabalho? Olha, para a Justiça do Trabalho, essa é uma política judiciária muito importante, comparativamente, inclusive, com a Justiça Estadual, que já está um pouco mais avançada em termos de implantação de centros de conciliação. Nós estamos numa fase embrionária, mas ao mesmo tempo de grandes avanços na criação de centros de conciliação, o que é muito importante para o fomento à política da conciliação e da pacificação social. Apenas para que se tenha uma ideia, nesta Semana da Conciliação, o ministro vice-presidente do TST inaugurou ontem, na segunda-feira, um centro de conciliação em Campinas, vai inaugurar amanhã, quarta-feira, em Brasília, no Fórum Trabalhista de Brasília, mais um centro de conciliação, e encerra a Semana da Conciliação na sexta-feira em Porto Alegre, inaugurando também um centro de conciliação. Então isso para nós da Justiça do Trabalho é um fato emblemático no sentido de estarmos valorizando os centros de conciliação como um mecanismo importante para a solução de processos pela via conciliatória. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Rogério Neiva, que é juiz auxiliar da vice-presidência do TST, e conversou conosco hoje a respeito dessa semana de conciliação trabalhista que começou na segunda-feira e vai até sexta-feira. Obrigada, até uma próxima.